Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A leitura diária irei trazer para a nossa reflexão se encontra no livro dos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, que fala sobre a unidade da fé. E no verso 13, como está na leitura de hoje, fala sobre até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui eu consigo observar aqui 3 tópicos. E o primeiro fala que até que todos cheguemos à unidade da fé. Agora, que fé? E aqui também fala que todos cheguemos, todos devemos participar, todos devemos chegar a essa unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Vemos aqui que nesse capítulo 4, que fala sobre a unidade da fé, e há um só corpo e um só Espírito, como também fomos chamados para uma só esperança, a vossa vocação. Sabemos que cada cristão aqui nesse mundo, ele tem um trabalho, tem uma obra, tem um chamado. Não fomos escolhidos apenas para ficar em bancos sentados. Devemos tomar as rédeas, ter nossa participação no corpo de Cristo, assim como o Senhor Jesus, quando veio à terra, ele teve a missão de levar boas novas do Evangelho aos perdidos, e isso se aplica também a nós, para que possamos chegar a uma medida completa de fé e conhecimento do Filho de Deus. O segundo tópico fala sobre o varão perfeito, a medida e estatura completa de Cristo. Mas irmão Luiz, é possível chegar a varão perfeito? Sim, é possível sim, porque quem capacita, quem nos ajuda é Cristo. Quem melhor do que Cristo, que venceu o mundo, que venceu a morte, para nos dar força, nos capacitar, não é verdade? Então isso é preciso que nós possamos estar em uma só unidade, um só pensamento em relação ao crescimento, em relação à obra de Cristo. Isso requer uma necessidade muito grande. Como eu já falei aqui, que estamos aqui de passagem, mas foi deixado a nós uma missão. Não coube aos anjos trazer essa missão de pregar o Evangelho, e nem tampouco as pedras clamar ou deixar ou trazer o Evangelho, e nem tampouco a criação, como digo, a natureza, trazer e pregar o Evangelho. Esse serviço, essa obra foi dada a nós. Então, para que isso aconteça, cabe a nós crescer na graça e no conhecimento de Cristo, até chegarmos a ser perfeito, à medida da estatura completa dele. O versos 14, para encerrar o terceiro tópico, como falei, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrinas, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, por isso, é preciso que nós estudamos, que nós meditemos na palavra do Senhor, para que possamos ter respaldo, para que possamos ter uma boa palavra e agradável às pessoas que estão necessitando, e também para que, aqui como diz o verso 4, não sejamos mais meninos, para não deixarmos sermos levados por vento de doutrinas. Nós sabemos que, assim como a doutrina que foi dada aos apóstolos, os apóstolos deixaram o ensinamento, assim como Cristo, e seguimos essa doutrina, que há um só Deus, há um só Espírito e há um só Salvador. No decorrer do tempo, tenho visto que muitas pessoas, por não ter uma palavra centrada, por não estar maduro na fé, e até como mesmo Cristo diz, que erra o homem, que erra a pessoa por não examinar as Escrituras. Terminam com o decorrer da caminhada se deixando levar por doutrinas vãs, por pessoas enganosas e fraudulentas. Mas para encerrar, o que fita aqui, o que deixou bem claro aqui é que todos temos que chegar a uma unidade de fé, a um conhecimento pleno, a um conhecimento do Filho de Deus. Temos que chegar a ser como Ele,
varões e varoas perfeitas na medida da estatura completa de Cristo. E agradeço a compreensão dos irmãos, agradeço pela confiança da direção, peço aos irmãos que continuem orando por mim e que nessa unidade perfeita de Cristo nós conseguiremos chegar à estatura perfeita e chegar na boa vontade de Deus. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.